crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, na última aula a gente estava falando sobre como o calor e o frio podem alterar, modificar, né, a composição dos materiais, fazendo com que mude, né, de um estado para outro. Então, o estado físico desses materiais pode ser alterados quando eles recebem ou perdem a energia na forma de calor. Nós falamos aqui sobre a madeira, sobre os sólidos, né? No caso, a madeira, para ela entrar em modificação, quando ela queima, né? Ela vai se transformar, mas ela não vai mudar o estado físico dela para líquido. Ela pode se queimar, virar cinza, né? Os tijolos, por exemplo, o tijolo é feito de argila, então ele se solidifica com o calor, mas ele não vai mais voltar para o estado líquido. Mas alguns materiais, eles podem modificar esse estado que ele se encontra. Por exemplo, os líquidos, né? Se eu levar para um congelador, eles vão endurecer e vão entrar no estado sólido. Vimos também que o chocolate, quando ele está no estado sólido, se a gente aquecer ou se a gente deixar em um local onde esteja muito calor, ele vai também voltar para o estado líquido, né, mais pastoso. O picolé exposto também ao calor vai derreter, então vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Então vai fazer a fusão, como a gente chama, né? Então aqui do estado sólido para o líquido. Então precisa de uma temperatura maior, mais calor. Agora, se eu tiver, por exemplo, um suco no estado líquido e eu levar para o congelador, ele vai se transformar em sólido, então ele vai virar o picolé, né? Vai solidificar. Veja o chocolate também, se ele estava no estado líquido e eu colocar no congelador, na geladeira, ele vai resfriar. Nós vimos que para atingir, né, a temperatura de congelamento, solidificar, precisa de temperaturas abaixo de 0 graus, né? E para derreter o gelo, então as temperaturas são acima de 0 grau. Se eu tirar o sorvete do freezer, por exemplo, coloco uma temperatura acima de 0 grau, maior que 0 grau, ele vai começar a derreter. Vejam aqui também no Você Sabia. O calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para líquido. Ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura derrete-se e solta com mais facilidade. Depois disso, um pouco de detergente é suficiente para eliminá-la da louça. Então, quando a gente está lavando algo que tem bastante gordura, uma forma de carne, um prato, né? O bom é a gente colocar um pouquinho de água quente, água morna, e lavar com o detergente que vai limpar com mais facilidade. Só temos que tomar cuidado, né? Porque a gordura também, ela acaba indo para o ralo, né? Às vezes podendo causar entupimento também dos canos, né? Da rede que leva ao esgoto, trancando, né, a pia, se a gente lava coisas muito gordurosas, né? E essas gorduras também, quando vão para o esgoto, elas acabam indo para os rios, né? Fazendo com que os rios também fiquem poluídos com muita gordura. Então, agora a gente está aqui na página 11, nós vamos falar um pouquinho sobre a dilatação também dos materiais. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar de estado físico. Por exemplo, ao receber calor, o material pode dilatar-se e aumentar de tamanho, tá? Na cozinha, quando é preciso abrir um frasco de vidro com tampa de metal, muitas pessoas costumam aquecer a tampa para que ela se dilate. Com um tamanho maior, a tampa se solta do frasco e é bem mais fácil abri-lo. Então vejam aqui, ó, está se derramando água quente, né, em cima da tampa para dilatar a tampa, né? Dilatar quer dizer ela ficar maior, alargar, para poder tirar com mais facilidade do vidro. Mas isso só deve ser feito por um adulto, né? Crianças não podem mexer com a água quente que pode causar algum acidente, né? Então, quando ela está muito dura,
Algumas pessoas fazem isso, colocam um pouquinho de água quente em volta da tampa, que ela se dilate, para poder abrir esse vidro. Entretanto, se a tampa de metal for resfriada, será mais difícil de abrir o frasco, porque com o frio, a tampa de metal contrai-se, diminuindo de tamanho e ficando mais apertada. Então, ocorre ao contrário, né? Quando ela dilata, ela se expande, ela se abre um pouco mais, né? Fica maior. E quando ela contrai-se, então ela diminui e fica mais apertada no vidro. Então, o bom é não colocar ela para gelar ou tirar, né, da geladeira um tempo antes de abrir. Fica mais fácil de abrir, senão vai ter que fazer como no caso aqui, utilizando a água quente, né, para tentar abrir essa tampa. Uma dica também é um adulto, né, dar uma pequena espaçada com a faca embaixo da tampa aqui, firmar um pouquinho, retira-se o ar da tampa, às vezes o ar também, a pressão do ar faz com que aperte, né, a tampa. E quando a gente consegue retirar por baixo da tampa um pouquinho do ar, ela também consegue abrir mais fácil. Mas isso também é outra coisa que só adultos podem fazer. Então, veja aqui, ó, o uso da água quente para abrir um frasco de vidro de tampa de metal deve ser realizado apenas por adultos, tá? E olha aqui, ó, a água, porém, comporta-se de maneira diferente. Ela dilata-se e ocupa mais espaço quando está próxima do ponto de congelamento. Então, a água, diferente da tampa, quando resfria, né, a tampa vai contrair-se. A água, ao contrário, ela expande, né? Ela aumenta, dilata-se. Então, se uma garrafa contendo água for esquecida no congelador, a água vai congelar e a garrafa vai estourar, pois a água congelada ocupa mais espaço do que a água líquida. Então, vocês já viram, às vezes, se o pai ou a mãe, alguém coloca lá no congelador, mesmo nas garrafas plásticas pode isso acontecer, né? De refrigerante, latinhas de Coca-Cola, de cerveja, garrafa de cerveja, litros, né? Se a gente coloca qualquer coisa líquida lá, vai se expandir, porque esses líquidos também contêm água, né? Na sua formação. Então, ele vai se expandir e pode estourar a garrafa, pode ficar mais inflada quando é de plástico, às vezes não estoura, mas vai ficar mais inflada essa garrafa, um pouco maior, vai ser dilatar a garrafa. Aqui agora, na página 12, tem uma atividadezinha que é outra experienciazinha que vocês vão realizar. Então, vocês têm que fazer em casa, peçam também auxílio para os pais aí para vocês fazerem, né? Que o pai e a mãe também precisam saber o que vocês estão utilizando, o que vocês vão fazer. Não é difícil, só não pode pegar água muito quente, tá? Que é perigoso. Então, uma água morna de preferência, não precisa ser copo de vidro, pode ser até um copo, uma vasilha de metal, né? Para não correr o risco de queimar a mão. Coloca água morna, não muito quente, tá? Então, aqui, ó, os materiais: 2 copos transparentes, água, creme de leite e uma colher pequena. Se não tiver o creme de leite, pode ser até a margarina ou a manteiga, tá? Não precisa ser muito também, para não desperdiçar, né? Pode ser uma colher pequena de manteiga, margarina ou creme de leite. Vocês vão encher um dos copos com água e colocar na geladeira por pelo menos meia hora. Após esse período, você vai tirar o copo da geladeira, tá? Ou pegar a água gelada já e colocar no copo. O outro copo, você vai colocar água morna, com a ajuda de um adulto, tá? A água não deve ficar muito quente. Coloque uma colher de creme de leite em cada copo, não mexa. Então, pode ser creme de leite, a margarina ou a manteiga. Não vão mexer, só vão largar em cima do copo. Veja que aqui está água gelada e aqui água morna, tá? Aí, o que vai acontecer com o creme de leite de cada copo? Por que você acha que isso aconteceu? Então, vocês vão fazer o teste, vão ver o que aconteceu
e o porquê que vocês acham que isso aconteceu então, tá? Essa atividade também vocês vão tirar uma foto lá da experiência de vocês e vão postar lá no Positivo On para minha foto dessa outra experiência aqui que vocês estão fazendo, como comprovação da presença da aula desta semana, certo? E aí, na próxima aula eu também corrijo com vocês aqui embaixo para ver o porquê que isso aconteceu, tá bom? Então, faço lá o experimento e até a próxima aula. Beijo, tchau!